Episódio 3. Maria dos Pacotes. Depois do Juqueri, um caminhão de problemas. Falam que carregava a roupinha do enxoval do bebê que Sempre nunca tinha aquele cigarrinho aceso na Trocava de boca. calçada quando vinha na minha direção. Ela era mentalmente abalada? Tinha problemas? Nossa, ela xingava todo mundo em alguma língua Talvez diferente. carregasse os pecados do mundo naqueles Juram pacotes. até que ela conversava com cães e gatos. A Maria era doente. O restante que falam dela é loucura de uma cidade. Meu avô diz que ela não ligava pra nada nem ninguém. Só queria ser livre. Mas as pessoas não deixavam. Se cruzasse Agora seu que eu caminho, sei do hospício, nem me dava bate uma bola. tristeza Mas quando não era enche nada os bom trocadinhos mexer pelas com ruas. ela. A Maria dos Pacotes é curiosidade e fantasia. Autor do livro Infinita é Tua Beleza, narrando a história de carnaval, cheguei a desfilar me vestindo como se fosse a Maria dos Pacotes em 2018. Te garanto, um sucesso junto a outros foliões. Foram incontáveis fotos que tiraram comigo e de mim. Incrível também como todo mundo sabia de quem se tratava aquela fantasia sem eu ter que falar nada. Com os que conversei após a tietagem, as fotos, todos arregalaram os olhos quando eu contei que ela ficou 12 anos internada em manicômio. Como assim? Era a reação. Foi isso mesmo. Essa minha curiosidade em saber mais sobre a história de vida da Maria dos Pacotes vem de bem antes desse carnaval, pois desde sempre ela me roubou um olhar diferenciado. Isso desde a infância, ao andar perto de casa, na Vila Argos Velha, e depois em outros momentos, já eu como jornalista. Foi essa curiosidade que me levou a pesquisar a fundo a vida desse mito que só faz crescer. O podcast A História da Maria dos Pacotes narra a trajetória de uma pequena mulher que o tempo transformou em uma grande lenda urbana. Tem incentivo pela Lei Paulo Gustavo, Lei Complementar número 195, de 8 de julho de 2022, por intermédio da Prefeitura Municipal de Jundiaí. Pesquisa, narração e texto são do jornalista e escritor Edu Serioni. Ainda criança, eu ouvi da boca de minha mãe, já falecida, que a Maria dos Pacotes que eu via pela Vila Argos Velha, em meados dos anos 70, não era assim tão triste e mal vestida tempos antes. Abre aspas. Ela vendia tecidos, roupas boas no começo. Depois sumiu e quando reapareceu já estava muito mudada. Aí sim, uma mulher sem rumo, me contou Idalina Periotto Serioni, a dona Nina, que coincidentemente nasceu em 1923 como Carlota Edith, era baixinha de olhos azuis como Carlota Edith e também foi sacoleira. Sem contar o cabelo. Ah, meu Deus! Talvez essas semelhanças expliquem a razão de minha mãe sempre falar da Maria dos Pacotes com um tom de saudosismo. Um toque de piedade mesmo, mexia com ela. São tantas histórias que dá o que pensar. O que minha mãe não sabia, pouca gente sabia disso, eram das internações no Juqueri, onde, sabe-se lá, Deus, quantas sessões de eletrochoques a pobre mulher recebeu. Isso antes de ser atropelada por um caminhão e viver anos sobre um colchão e estrado pregado ao chão. Ficou internada. 2 diferentes ocasiões. Foram cerca de 12 anos no hospício. Você já tinha imaginado isso? Pois é. É sobre isso e muito mais que vamos falar a partir de agora neste podcast. Quem me contou sobre o Juqueri foi Elizabeth Dias Caresia, que conversou com o irmão e a cunhada da Carlota Edith. Também esteve olho no olho com a mulher que ganhou nas ruas o apelido de Maria dos Pacotes, por suas andanças, 4 décadas perambulando por toda Jundiaí. Um sobrinho me confirmou essa história triste e pouco conhecida das internações. E um argumento usado em vão por quem tentou censurar o livro, querendo deixar essa história lá no passado. Dizem que ela foi abandonada no altar e pirou. Vai saber, né? Para entrarmos nesse capítulo triste da história paulista e brasileira, que foi
o Hospital Psiquiátrico Juqueri, de Franco da Rocha, anos 60 e 70, no entanto, primeiro temos que voltar mais ainda no tempo, até meados dos anos 40 do século passado. Existe uma fotografia dessa época que me foi mostrada, na qual Carlota Edith aparece à direita da mãe e do irmão em Praça Central de Jundiaí. O irmão bem mais alto, magro, de terno e gravata, os três magrinhos. Carlota bem arrumada, esguia, queixo erguido, diferente de como seria vista anos depois, como a Maria dos Pacotes. Ela usa um vestido até os joelhos, com meia calça por baixo e sapatinho de boneca, bem brilhante. Chama atenção o cabelo penteado de lado, bem diferente das imagens que se tornaram públicas da Maria dos Pacotes. Impactante ainda, nenhum dos três sorri. Zero sorriso, todos de cara amarrada, em uma fotografia. É bem esquisito. Bom, uma constatação. Carlota Edith vai ficar idêntica à sua mãe, também chamada Carlota. Isso quando mais velha. Pude comparar nesta fotografia. Outra curiosidade, irmão e pai tinham o mesmo nome, o mesmo primeiro nome. O que se sabe depois disso é que o trio foi morar em São Paulo a partir de 1943. A morte do pai os levou a buscar novos ares. Logo, o irmão se casou e voltou para Jundiaí. Já as duas, Carlota Edith e a mãe Carlota, ficaram na capital, por conta e risco. Só que isso não durou muito, não. Logo no começo dos anos 50, a mãe faleceu. Não se sabe ao certo o que aconteceu. Relembro aqui o que contei no episódio anterior, que um vizinho disse que Carlota Edith era experte nas ruas de São Paulo. Abalada emocionalmente, teve a saúde debilitada também. O comprometimento da saúde seria, primeiro, por conta de uma forte anemia, como ouvi do sobrinho. O que apurei é que nesse tempo de capital aconteceram ainda transtornos que a levaram, abre aspas, como mais de uma pessoa me falou, a um estado de nervos muito abalado. Fecha aspas. O mesmo familiar me contou que isso culminou em um problema sério. E, de uma forma bastante ruim para ela, ser internada em uma das mais antigas e maiores colônias psiquiátricas do Brasil, a de Franco da Rocha. Foram longos 8 anos no Juqueri, até ser tirada de lá na década de 60 e trazida para Jundiaí, para onde o irmão e sua esposa haviam retornado. Ela foi instalada em um quartinho dos fundos, na casa da Rua Visconde de Mauá, já falamos disso, onde o casal criaria seus 9 filhos. Essa ex-interna do Juqueri começava, então, a reescrever em Jundiaí a sua história, saindo de cena aquela Carlota Edith, filha de Maria, e entrando a andarilha que se transformaria na Maria dos Pacotes, o mito das ruas. Então, ela era mentalmente abalada? Tinha problemas? Para entender um pouquinho mais sobre a personagem que se tornou, estou aqui com a capa do livro na minha frente, ela bastante debilitada, tenho dó, resgato um trecho da conversa que tive para escrever o livro com a historiadora que fez a mais conhecida foto da Maria dos Pacotes. Abre aspas, para Regina Calma, já falei que ela é da Academia de Letras, é uma figura. Ela gritava, fazia gestos fortes cada vez que apontava a câmera fotográfica em sua direção. Sempre foi uma loucura registrá-la. Maria dos Pacotes tinha um estilo de vida que assustava muita gente. Se escolheu isso ou foi forçada a tal é outra história. Soube ainda que ela voltaria depois ao Juqueri, sobrinho me contou, para mais 4 anos de internação. Que loucura! Ou seja, um total de 12 anos nas 2 ocasiões em que foi parar naquele hospital psiquiátrico, e isso sempre sendo tratada com eletrochoques na cabeça. A presidente da Associação Maria de Magdala,
Maria Cristina Castilho de Andrade, olha aí, Maria, tem contato com mulheres em situação de rua e diz que esse grupo é formado por quem resiste e quer viver. Abre aspas, existe tragédia e por isso estão na rua, mas não desistem de viver. E essa é uma lição igual a que a Maria dos Pacotes nos deixou. É isso que acredita Maria Cristina. Ela é também diretora da Casa Fonte, que cuida de crianças carentes, oferecendo música, arte, educação. Ela me conta, abre aspas, seus olhos carregavam mistérios e ficavam paralisados para não sofrer, acredito. Tenho convicção de que era consequência, realmente, de uma forte decepção amorosa. Algo muito forte mexeu com seu coração. Para a psicologia, não tem como inferir o que essa mulher viveu, o que sentiu. Essa coisa de liberdade, de escolher estar na rua, não se pode afirmar terem sido realidades para Maria dos Pacotes. No fundo mesmo, ninguém escolhe estar na rua, viver nessa condição. É sempre fruto de algo. E essa essência dela carregou na memória, nas lembranças, quem sabe, nos pacotes que tinham alguma representação que só ela saberia dizer qual. E a análise prossegue. É muito mais interessante pensar que a andarilha carregava pacotes com vestido de noiva, com roupinhas do enxoval do bebê que não teve, do que simplesmente dizer que ela sofria de um transtorno mental. E Maria dos Pacotes era esquizofrênica. Assim, ao invés de lenda das ruas atualmente, seria só uma pobre mulher, alguém que ninguém gostava e na qual muitos atiravam até pedras. Ficaria muito sem graça a vida deste modo. O asilo de alienados do Juqueri, depois hospital psiquiátrico e apelidado de hospício, fica nas proximidades da estação ferroviária de Franco da Rocha. Ligação direta pelo trem Subúrbio desde Jundiaí anos atrás, atualmente chamado de linha 7 Rubi da CPTM. A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos melhorou muito o serviço. Eram vagões sujos, entupidos de gente. Hoje tem até ar-condicionado, uma coisa melhor, mas ainda assim muito concorrido. O Juqueri, falando do trem, foi criado em 1898. Isso com 70 pacientes. Cresceu muito ao longo dos anos, viu? Chegou a ter 12 pavilhões. Recebeu milhares de internos. Número que não se sabe ao certo. Assim como os falecidos ali. No começo dos anos 2000, antes da promulgação da lei antimanicomial, falava-se em mais de 120 mil pessoas que passaram por lá. 15% dessas nos anos 60 e 70, exatamente a época de Carlota Edith. Foi a época do desenvolvimento industrial, que trouxe gente de toda parte do Brasil para São Paulo. Isso gerou aumento, não só de gente, mas também de muitos desempregados, muita mendicância e marginalidade. Afinal, não tinha emprego para todo mundo que veio para cá. Um incêndio atingiu o setor administrativo do Juqueri em 2005. Queimou toda a memória dos pacientes. Livros, resultados de estudos, foi tudo perdido. Desde então, ocorre o processo de desativação do local, onde a terapia de choque foi usada por décadas e décadas seguidas. Os choques na cabeça deveriam provocar certas alterações fisiológicas em quem os médicos diagnosticavam ter transtorno mental. Caso de Maria dos Pacotes, Carlota Edith, diagnosticada com esquizofrenia. Olha lá, isso também valia para alcoólatras, usuários de drogas ilícitas e outros mais. Dá para acreditar que até pessoas
com síndrome de Down? Agora que eu sei do hospício, me bate uma tristeza quando lembro da coitadinha pelas ruas. Carlota Edith nasceu e morreu em um dia 5 em Jundiaí. Veio ao mundo em um domingo, em agosto de 1923, e faleceu em janeiro de 2009, em uma quinta-feira calorenta, em que foi enterrada uma senhorinha de 85 anos. Ficou o mito, Maria dos Pacotes. Quem nasce em 5 de agosto tem como signo do zodíaco o leão. Não sou expert, mas procurei ler. E os leoninos desse dia mostram como fraquezas as tendências de agir de uma forma rabugenta, mal-humorada, mais frequente se a pessoa não estiver comendo ou dormindo direito. Qualquer semelhança seria mera coincidência? Acho que não. A causa da morte, na certidão de óbito, foi infarto agudo do miocárdio, e isso no Hospital São Vicente de Paula, para onde foi socorrida pelo SAMU, isso após o ataque do coração, na pensão em que viveu seus últimos 5 anos e na qual já havia se abrigado antes. Todas as vezes que foi para lá, foi por conta de acidentes, em suas andanças pelas ruas. Quem assina o atestado de óbito é a doutora Alessandra Regazzi Petorucci. Infarto acontece quando ocorre a obstrução de uma das artérias coronárias que irrigam o coração. As doenças cardiovasculares são as principais causas de morte no mundo todo. A morte veio depois dela ter ficado 5 anos sem poder andar. Já chamei isso tadinha. Dá para acreditar? Por conta do atropelamento por um caminhão. O acidente aconteceu na esquina das ruas Marechal Deodoro da Fonseca e Doutor Almeida, no centro de Jundiaí. Voltei lá depois de um tempo para ver, e é movimentada. É bem movimentada mesmo. Tem um posto de gasolina na esquina. Tempos depois, inclusive, ganhou semáforo, não sei há quanto tempo, que talvez pudesse ter evitado o atropelamento de Maria dos Pacotes se tivesse sido instalado antes. Quem sabe, né? 17h30 de uma quinta-feira. Estou aqui no mesmo lugar em que a Maria dos Pacotes foi atropelada anos atrás, na esquina da Marechal Deodoro da Fonseca com o Doutor Almeida no centro. Hoje tem até um semáforo que funciona aqui. Ela nasceu em 5 de agosto de 1923. Foi registrada 2 semanas depois, no dia 19, isso era comum naquele tempo. Era um tempo em que Jundiaí ainda se escrevia com H e Y, e a população era estimada em 40 mil pessoas. Ao morrer, em 5 de janeiro de 2009, a cidade tinha ao menos 350 mil habitantes, uma Jundiaí quase 8 vezes mais populosa. Isso em pouco mais de 80 anos. E segue aumentando sua população em ritmo acelerado, viu? No século XX passado, eram raros os carros nas ruas de Jundiaí. Naquele tempo que a Maria dos Pacotes nasceu, um ou outro Ford T, e caminhão nem sonho. Já em 2004, quando foi atropelada, tinha uma frota de milhares de veículos, gerando uma movimentação que Maria dos Pacotes não conseguiu acompanhar nas ruas. No dia 5 de agosto de 1923, a canção mais tocada no mundo foi Don't Hurt Blues, de Bessie Smith. Hoje se vê na tradução que talvez tenha tudo a ver com o que viveu a Maria dos Pacotes. Loucura minha? Loucura das pessoas? Aqui pincei partes da letra. Abre aspas. Nossa, mas é difícil amar alguém. Estou tão enjoada, com o coração partido também. Problema, problema. Eu tive isso todos os meus dias.
ilustres de Jundiaí. Como ela, também deveria ser tratada, mas não é. Maria dos Pacotes era do povo. Os familiares mais próximos não gostam de recordar sua história. Para muita gente, ela deveria ser simplesmente esquecida. Mas o mais impressionante, no entanto, é que sempre vai estar na boca do mesmo povo, diferente de muitos tidos em vida como personalidade e que caíram rapidamente no anonimato. Maria dos Pacotes é eterna, lembre-se. Sobre a questão familiar, o juiz da 6ª Vara Cível do Fórum de Jundiaí, Felipe Antônio Marque Levada, de família de mestrados do direito, indeferiu o pedido de 2 das sobrinhas netas para proibir o lançamento do meu livro biográfico Maria dos Pacotes. O argumento usado por elas para tentar o bloqueio era que a publicação poderia expor a falecida negativamente. Dr. Felipe Levada, entretanto, citou em seu despacho que a excelentíssima ministra Carmen Lúcia, do STF, bem ponderou que, abre aspas, biografia é história e a vida não se desenvolve apenas a partir da soleira da porta de casa. Fecha aspas. Para o juiz, a Corte do Supremo Tribunal Federal decidiu em caráter vinculante que é, abre aspas, inexigível autorização da pessoa biografada e que o Brasil não admite a censura. E foi além. A liberdade é ampla e ao público deve ser dado conhecer a história de quem fez a história. No caso de Maria dos Pacotes, faz parte da memória do jundiaense e há inequívoco interesse público na retratação de sua doce lembrança. Dr. Felipe nasceu em Jundiaí. Perguntei nas entrevistas para o livro a um sobrinho dela se alguma vez sentiu vergonha da tia, e ele foi direto. Jamais, era da família, morava junto com a gente, mas reconheceu uma tristeza. Na rua, se eu cruzasse o caminho dela, nem me dava bola. A Maria dos Pacotes é curiosidade e fantasia. Assim era Maria dos Pacotes. De volta ao cemitério, Nossa Senhora do Desterro, lembro que os vizinhos da Maria dos Pacotes, próximos de túmulo, dão nomes a ruas. Ela não. São as ruas em que ela vagava sempre sozinha e sem querer agradar a ninguém, como a Leonardo Cavalcante, no centro de Jundiaí. Ruas agora com mais grades, cercando jardins e janelas das casas. Ruas com muitos mais carros, motocicletas, caminhões, ônibus. Muito menos gente na calçada, muito menos conversa fiada dos vizinhos. Sem aquela molecada brincando para cá e para lá, leve e solta, correndo atrás de uma bola. Ficou mais chato desse jeito. Inclusive, sem a mulherzinha que assustava tantos, simplesmente por existir. Visitei o túmulo, que não revela o nome ou apelido Maria dos Pacotes. Não há nada além de 3 plaquinhas com números, da perpétua dela e de outras 2 pessoas, imagino que o irmão e a cunhada. São placas fixadas no chão por cimento na parte de trás do jazigo. Nada de cruz, nada de nada. Um caixotão de cimento nu e cru. No dia de finados de 2021, um pequeno tercinho branco de plástico foi deixado sobre o túmulo, como mostra a foto que eu tirei naquele 2 de novembro e está no meu livro. Em 2020, um ano antes, se viu ali, também no finados, um botão de rosa vermelha, como registrou a fotógrafa Tatiane Silvestroni. Tati não tinha ideia de quem estava enterrada ali, mas o contraste da dureza acinzentada com a delicadeza da colorida flor lhe chamou a atenção e ela fez o clique. Registrou que alguém também gostava da Maria dos Pacotes. Rebocado, sem qualquer acabamento ou pintura, o túmulo destoa da suntuosidade dessa
que pode-se dizer a área nobre do mais que centenário cemitério Nossa Senhora do Desterro. É a quadra 2 e fica de frente para a alameda principal, a das grandes árvores, aquela que começa lá nos degraus de entrada do cemitério central de Jundiaí e termina na capelinha. Você não se arrependerá. Ainda vamos ter filhos. Um já bem-vindo. Herdeiros do dono do mundo. Não tem problema. Não tem problema nenhum, porque nós vamos morrer. Vamos morrer e tudo está resolvido. Eu morro e tudo está resolvido. Mas eu vou com esses pacotes. As lápides coladas, aquela que guarda os restos mortais de Maria dos Pacotes, tem donos conhecidos da cidade. Na direita fica Luiz Gonzaga Martins Camargo. Na esquerda, Meres Batista Leone. Ambos foram enterrados em 1965, época que Carlota começava a se transformar na Maria dos Pacotes. Camargo é nome de rua num bairro chamado Vila Hortolândia. E Leone em outro bairro, na zona rural, no Caxambu. Já o segundo túmulo, à esquerda ao da Maria dos Pacotes, é o do também muito popular Leonardo Cavalcante, o engenheiro da Companhia Paulista de Estradas de Ferro. Teve morte trágica, acidente aos 32 anos de idade. Leonardo foi eletrocutado nas linhas do trem. Essa é uma história que um dia quero resgatar e talvez eu consiga trazer para vocês. É um dos mais visitados do Desterro, esse túmulo do Leonardo, especialmente por pessoas apaixonadas. É que em cima dele há uma obra de arte. Ela exibe uma estátua de mulher caída sobre o caixão. É coberto por granito bruto, com acabamento polido, no estilo Art Nouveau. Foi inspirado na jovem Iole Mota, a namorada que desmaiou no enterro do pós-graduado e medalhista na Universidade de Princeton, Estados Unidos. Leonardo, estudioso, engenheiro brilhante, teria um futuro maravilhoso pela frente, não fosse a fatalidade daquele dia na linha do trem. Já Iole contou depois que nunca se casou porque ela viveu um amor eterno com o falecido. Será que um amor eterno também pode ter sido realidade para Carlota Edith, e que não correspondido fez surgir a Maria dos Pacotes? Alguém que não levou nada além da roupa do corpo? Quem saberá? Voltamos em breve com mais história desse mito das ruas. Episódio 4. Lançamento dia 26 de agosto. Maria dos Pacotes, eternamente. Esse podcast mostra a história da Maria dos Pacotes, com base no livro de mesmo nome, escrito por Edu Serioni. É uma personagem lendária que por cerca de 40 anos circulou por ruas, sempre carregando misteriosos embrulhos e despertando os mais diferentes sentimentos, de compaixão a medo. Tem incentivo cultural pela Lei Paulo Gustavo, Lei Complementar número 195, de 8 de julho de 2022, por intermédio da Prefeitura Municipal de Jundiaí. Pesquisa, narração e textos são do próprio jornalista e escritor Edu Serioni. Gravado nos estúdios da EF Comunicação, conta com as participações especiais do dramaturgo Marcos César Duarte e do ator José Renato Forner, e tem a colaboração do jornalista Pedro Fávaro Júnior. Edição e montagem são de Pamela Gomes. Os depoimentos são de Alexandre Vertuan, Alexia Miller Moura, Ana Cristina Ferraz, Ana Karina Barbieri, Anelso Paixão, Anita Mantovani, Clara Serioni, Cláudia Begiato, Cláudia Bergamasco, Cristine Martorano, Édipo Queiroz, Eduardo Moura, Elizabeth Dias Caresia, Elisete Rodrigues Ribeiro, Gilmara Pagano, Henrique Parraparra, Iliana Mendonça, José Arnaldo de Oliveira, Júlia Labegalini Nicioli, Júpiter Campos, Kelly Galbieri, Lucinha Andrade, Lurdinha Vieira, Lux Pires, Magno Laércio, Mara Bianchim, Maria Cristina Castilho de Andrade, Maurício Ferreira, Pamela Gomes, Regina Kalman, Ricardo Colombeira,
Rita Rodrigues, Ronaldo Damásio, Silmara Toledo, Silvia Pousa, Tati Silvestrone, Tiago Dantas, Ulisses Vertuan, Wanda Maria da Silva Finco, Vanderlei B.A. Vitorino e Vicente Ferreira. Participações musicais de Canicioli no piano, Ana Elise no violino e Neguinho no violão. Nos créditos eu, Fetune Cioli.